de adoração, eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 10. Nós vamos juntos aqui tentar meditar num texto em que o Senhor Jesus tem um encontro abençoado com Marta e com Maria. Lucas capítulo 10, nós vamos ler do verso 38 até o 42. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentadas aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Jesus, nós queremos aprender nesta noite com esse texto. Aprender, talvez ficar diante de Ti, dobrado de joelhos, como nós acabamos de cantar, convertendo o nosso coração e a nossa mente a Ti, Jesus. Como nós precisamos Te conhecer mais e melhor. Como nós precisamos gastar tempo, não com as coisas de Ti, mas contigo. Como nós, Jesus, precisamos Te conhecer mais. E eu Te peço nessa noite que a Tua graça apenas me use como servo para a gente conversar um pouco aqui a respeito deste acontecimento, de um encontro tão maravilhoso que o Senhor teve com Marta e com Maria e que tem tanto para nos ensinar. Eu Te peço, Jesus, que o Senhor me ensine pelo Teu Espírito Santo a sair daqui nessa noite decidido a caminhar cada vez mais perto de Ti e me relacionar contigo. Ajuda a cada um de nós a fazermos o mesmo, porque Tu és um Deus pessoal que se relaciona cada dia, em qualquer lugar, enquanto nós andamos e caminhamos nessa terra. Nos abençoa, Jesus, é o que eu Te peço e oro em Teu nome, Jesus. Amém. Gente, nós estamos diante de um texto simples, assim como simples é o Evangelho. O Evangelho deveria, nos nossos dias, ser cada vez mais simples de se viver, de se crer, de se andar, de se caminhar. Porque o Evangelho nada mais é do que boas novas. E o Evangelho é a própria encarnação do Deus vivo aqui na Terra. E isso é boas novas. Nós vivemos num mundo onde cada vez mais os relacionamentos se tornam distantes e superficiais. Cada vez mais eu e você somos levados a vivermos relacionamentos superficiais uns com os outros. Cada vez mais nós nos distanciamos das pessoas. Cada vez menos nós nos relacionamos como amigos. Cada vez menos nós vamos às casas dos nossos amigos. Cada vez menos nós desfrutamos da presença das pessoas. Cada vez menos olhamos nos olhos das pessoas e nos importamos com o que essas pessoas dizem ou tentam dizer para nós.
Vivemos na era digital, onde nos afastamos dos relacionamentos pessoais para vivermos relacionamentos virtuais. E cada vez mais essa é a tendência de WhatsApp, de computador, de celular. E ontem, lá na casa da André e da Lália, eu ouvi dizer que o celular é o próprio demo. Eu não sei se é, mas eu só sei de uma coisa, que o celular nos afasta cada vez mais dos relacionamentos pessoais, do relacionamento que eu deveria desfrutar da presença da minha esposa, da presença do meu amigo, da presença do meu pai, da minha mãe. Cada vez mais, enquanto essas pessoas estão presentes, quando nós nos reunimos, parece que elas não estão tão presentes assim. Eu estou no celular. Eu não consigo desfrutar da presença da pessoa. Eu não consigo olhar no olho da pessoa. Eu não consigo me interessar pela pessoa. Esta era digital nos enlouquece. Tem um artigo num site, que é o Portal da Psicologia, onde uma doutora em psicologia, que é psicóloga, escreveu. O título do artigo é assim: Como a modernização e a tecnologia influenciam nas relações humanas. Segundo essa doutora, ela diz que a vida moderna cada vez mais deteriora a relação que nós temos uns com os outros. Isso é nítido. Cresce continuamente a solidão nas grandes cidades, tornando-se motivo de sofrimento para muita gente. De outro lado, os grandes valores eternos da humanidade, como a beleza, a verdade, o amor, estão sendo eliminados, oprimidos pela tecnologia e frieza de uma certa ciência fundamentada num cartesianismo já quase obsoleto. Eu sou de uma geração, gente, que não tinha celular. Eu sou de uma geração em que telefone era para quem tinha muito dinheiro. Você tem uma linha telefônica na sua casa, era quem tinha muito dinheiro, porque custava muito. Hoje nós não conseguimos viver sem o celular. Segundo essa doutora em psicologia, ela diz que estamos em contato com as pessoas de um outro lado da cidade, do outro lado do país, ou até mesmo do outro lado do mundo. Mas nosso contato normalmente não é pessoal. Os mesmos avanços tecnológicos que nos permitem um acesso tão extraordinário aos outros cobram um preço. Fizeram com que as conversas cara a cara passassem a ser relativamente raras. Porque se reunir pessoalmente com um cliente, se você pode ligar para ele, enviar um e-mail, um fax, deixar recado na secretária eletrônica, mandar um WhatsApp. Qual é a diferença desde que a mensagem seja transmitida? Tudo está baseado na palavra estéril e gerada eletronicamente, sem o benefício de ver a pessoa ou de falar com ela. As pessoas que vivem nas grandes cidades são ensinadas desde crianças a desconfiarem dos estranhos. Como fica, então, o relacionamento pessoal? Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos a confiar nas pessoas? Eles vão precisar se relacionar uns com os outros. Dificilmente relacionamento virtual vai trazer confiança. Eu não acredito nessa virtualidade dessa era que nós vivemos, que não consegue me levar a um relacionamento pessoal de verdade, gente. Quando nós entramos nesse texto que o Senhor Jesus aqui tem um diálogo tão simples, que é comum do dia a dia de um carpinteiro
de uma pessoa normal e comum como era Jesus. Jesus aqui não está como rei de Salém. Jesus aqui estava como um ser humano normal e comum, que vivia dia a dia, que comia o pão que os seus pais trabalhavam. Mas que ele priorizava o relacionamento com as pessoas. Ele ia na casa das pessoas, ele tomava café com as pessoas, ele comia uma tapioca. Ele desfrutava o relacionamento com as pessoas, ele sabia o que era sentir o cheiro da pessoa. Cristianismo simples é poder viver mais perto um do outro. É muito interessante porque o que acontece aqui nesse texto é uma coisa tão simples, mas tão simples. E pouco de nós conseguimos entender como é que Jesus pode se relacionar tão bem assim com as pessoas. Os discípulos de Jesus estavam caminhando com ele. Chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Maria o recebeu em sua casa. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Gente, Jesus precisa estar na minha casa e na sua casa. Jesus precisa ser convidado todos os dias a estar na casa, a ir à casa, a comer comigo na minha mesa, a desfrutar da minha presença. Jesus tem prazer em fazer isso. Jesus é simples. Jesus é ser humano, pessoal. Jesus vai a um certo povoado, provavelmente, esse povoado está em Betânia, onde Marta, Maria e Lázaro moravam. Marta recebe Jesus em sua casa. Betânia ficava a 4 quilômetros de Jerusalém. Provavelmente aqui Marta é a mais velha das irmãs. Agora olha só o que é que acontece. Versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. O que isso tem a ver comigo, com você? Eu acho que tem tudo a ver. Tem a ver com relacionamento pessoal. Tem a ver com desfrutar da presença de um ser que talvez nós deixamos de lado, nós esquecemos. Porque, assim como Marta, ela estava preocupada com outras coisas. Ela estava preocupada com o quê? Com muito serviço. Quantos de nós nos ocupamos com tantas coisas? Eu vou dizer uma coisa, muitas coisas às vezes desnecessárias, que nós nos ocupamos o nosso tempo e perdemos a presença preciosa do Senhor Jesus. Porque Jesus é um ser pessoal. Gente, Jesus, dá para entender? Eu acho que é difícil para a gente entender porque nós não temos mais Jesus fisicamente presente. Mas nós achamos que não. Que Jesus não pode mais estar pessoalmente na minha casa. Ele não pode mais sentar à mesa comigo e tomar um café. Jesus não pode ir mais na minha residência, no meu trabalho. Quem disse? Pode. Você ainda pode desfrutar da presença pessoal de Jesus ainda hoje. E nós temos que aprender isso. Porque senão, nós vamos estar ocupados com tanto serviço, com tantas coisas, que nós esquecemos o melhor. Foi o que aconteceu com esta mulher. E eu quero dizer uma coisa, não existe erro em, às vezes, estar ocupado com o serviço. O problema é que você esquece, via de regra, o que é mais importante. O texto diz que Maria ficava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Maria estava tirando pleno proveito da presença de Jesus. Enquanto Marta
ficava agitada de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Gente, aqui é bem possível que Marta não aprovasse a atitude de Maria, que estava quietinha, ouvindo Jesus. Talvez Marta achasse que Maria fosse o quê? Folgada. Nossa, Jesus, o Senhor não se importa? Olha só, eu aqui fazendo tudo, trabalhando, dando duro, lavando, servindo. E olha só, o que Maria está fazendo? Sentada, quietinha aqui, folgada. O Senhor não vai fazer nada. Muitos de nós aqui nos ocupamos com tarefas. Poucos de nós nos preocupamos com relacionamentos. Muitos de nós aqui funcionamos com tarefas. Poucos de nós funcionamos com pessoas. Talvez Marta, o que ela mais sabia fazer era tarefa. Ela sabia servir muito bem. Ela sabia cozinhar muito bem. Mas ela perdia o relacionamento pessoal da presença de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se Barack Obama chegasse na sua casa, o que você faria? Pense aí. Primeira coisa que você faria de verdade, você serviria o quê? Um cafezinho? Um bolo? Hã? Pegar o quê? Pegar o dicionário, o André falou. O que você faria? Gente, eu acho que às vezes a presença... Você sabe quem está aqui com Maria? Era muito maior que Barack Obama. Gente, Maria não tinha noção quem estava diante dela. Ela não tinha dimensão. Quem era? Era Deus Todo-Poderoso que estava diante dela. Talvez ela não tivesse mais nunca essa oportunidade na vida. Aí a outra estava preocupada com o quê? Não. Mas preste atenção. Talvez muitos de nós, quando vamos receber alguém na nossa casa, a primeira preocupação que vem à nossa cabeça é o quê? A casa está limpa? O banheiro está limpo? Hã? Vai ter o que servir? Vai ter o que comer? Ou não é? Não existe problema nisso. O problema é que quando você está junto com essas pessoas, você não desfruta da presença da pessoa. Você não desfruta do relacionamento com essas pessoas. Porque a sua preocupação é outra. E Jesus tenta ajudar a Marta para dizer, Marta, o foco está errado, Marta. Eu sou mais importante do que as coisas. Dá para você entender isso? É claro que Marta queria a ajuda de Maria. Sabe o que ela talvez quisesse? E o texto vai dizer que Jesus intervisse. Queria que Jesus fizesse alguma coisa e mandasse Maria pelo menos ajudá-la. Jesus, você não vai fazer nada não? Manda Maria aí fazer alguma coisa, Jesus. O senhor não se importa com isso não? Eu estou dando duro aqui. Não é? Até que uma hora, Marta não aguenta mais e diz assim, Jesus, olha o texto lá, está lá, não sou eu que estou dizendo não. Uma hora ela não aguenta mais, aproximando de Jesus, perguntou, Senhor, não te importas com que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz que ela me ajude, Jesus. Manda ela me ajudar. Talvez eu e você teríamos também a mesma reação, de dizer, você não vai fazer nada? Ceia do Natal, Ano Novo, só eu que cozinho, faço tudo, você não ajuda, não faz nada?
Mas Jesus, generoso, gentil, amoroso que ele era, a resposta de Jesus para aquela mulher é incrível, gente. A resposta de Jesus é muito doce. Olha o que ele diz. Versículo 41. Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, Marta, por que você está preocupada com tantas coisas sem necessidade? Por que você está inquieta, correndo, ansiosa, preocupada à toa? Por quê? Porque você está perdendo a minha presença. Você está perdendo de desfrutar do relacionamento comigo. Para mim, as coisas são menos importantes. O mais importante sou eu enquanto pessoa. As coisas são menos importantes. Dá para entender isso, gente? A resposta de Jesus, como doce, servo que era, mostra a Marta que as preocupações que ela tinha não eram necessárias. Apenas uma coisa realmente necessária nessa vida: a presença do Senhor Jesus Cristo. Gente, a vida deveria ser mais simples. A vida pode ser vivida sem poucas necessidades reais. Nós podemos passar sem muitas das coisas nas quais nós dedicamos muito tempo. Maria decide sentar-se aos pés de Jesus e aprender dele. Essa atitude de Maria é a atitude de dependência de Jesus, e é isso que importa para Jesus. Dependência. A atitude de Maria é a atitude espiritual correta. É a presença de Jesus que precisamos ter sem medo de perder. Ainda hoje, Jesus anda na simplicidade da nossa vida e anda comigo e com você. E nós podemos desfrutar desses encontros que ele teve com tantas pessoas. Ali na Galileia, Jesus, lá em Jerusalém, ele vai ter encontros com pessoas, mas nós provavelmente não temos tido esses encontros com Jesus. Sabe por quê? Porque a geração em que nós vivemos não é uma geração que prioriza relacionamento, que desfruta de pessoas, mais de coisas. E as pessoas adoecem porque as pessoas precisam umas das outras. E sempre precisarão. Nós precisamos uns dos outros e muito mais da pessoa do Senhor Jesus. Gente, a Bíblia diz que quando Deus nos visita, quando isso acontece, é uma presença tão poderosa, tão grande, que a gente não consegue entender. Precisamos melhorar nos relacionamentos. Precisamos priorizar a melhor parte. Gente, a presença de Jesus é melhor do que os presentes. Ele, Jesus, é o que temos de melhor. Não troque o que Ele pode dar pela sua doce presença. Não se ocupe com tantas coisas que são secundárias, quando o mais importante é o relacionamento que você tem com Ele pessoalmente. Hoje em dia, muitos querem andar com o rei, mas poucos querem andar com o carpinteiro. Talvez
Porque ser filho do rei ou amigo do rei, os benefícios são maiores. Agora, ser amigo de carpinteiro ou filho de carpinteiro, o máximo que pode trazer é uma amizade genuína. Talvez você não goste. Mas você goste das benesses que o rei ou o filho do rei te dá. Afinal, todos nós gostamos de dizer que somos filho do rei, né? Se somos filho do rei, então esse rei tem muito poder para nos dar o que queremos. E usamos isso como chavão cristão, que soa como clichê todos os dias nos ouvidos. Mas esse rei, Jesus, era também carpinteiro. Você sabia disso? Aprendeu com o pai. Era simples, como um ser humano qualquer. E ele era Deus, é verdade. Mas era simples. E que desfrutava do relacionamento com os outros. E que caminhava e se portava com os outros. E que amava e se dedicava a vida uns aos outros. Eu ouvi uma pregação de um evento de pastor no ano passado, de um grande pastor simples, que as pessoas querem ser filha do rei. E ele disse que só se for o rei Salomão. Porque o rei de Jesus era um rei pobre, simples, nasce numa manjedoura, no meio dos pobres, vive com os pobres, anda com os pobres. Mas nós não, né? Queremos riquezas, muito bens, queremos tudo, menos a presença dele. Queremos os presentes, mas não queremos ele. Queremos o que ele pode oferecer, mas pouco nos importamos com o que ele tem a dizer. Em Mateus 6, abram lá, por favor. Mateus capítulo 6, um texto muito conhecido. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Ainda nesse sentido, Jesus, o próprio Senhor Jesus, e isso aqui sai da boca dele, ele diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida muito mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Um texto tão conhecido nosso, tão batido, tão repetido, talvez tão falado, tão pregado. Eu já ouvi esse texto tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. É um pouco daquilo que Jesus queria dizer para Marta. Por que você está preocupada com coisa desnecessária, Marta? Marta. Usufrua da minha presença, eu estou aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Só que para isso você precisa fazer algumas coisas.
Quando nós decidimos, gente, conhecer Jesus e se relacionar com Ele, nós vamos ter que mudar algumas coisas nas nossas vidas. Porque muito das coisas que nós fazemos nos levam no sentido contrário da pessoa dele. Muitos de nós talvez estejamos ocupados com as coisas de Deus, mas pouco ocupado com a pessoa dele. São coisas diferentes. Quando nós nos preocupamos com Ele, em buscar em primeiro lugar a sua presença, o seu reino, isso requer tomar tempo da família, dos amigos, da carreira, do ministério e até mesmo de fazer o bem, a fim de adentrar o grandioso silêncio de Deus. Sabe o que Maria estava fazendo? Ela não estava falando nada, estava no texto. Maria fala alguma coisa, gente, quando a gente lê o texto? Nada. Quem fala? Marta, o tempo inteiro. Recebe Jesus, Jesus venha. Seja bem-vindo, Jesus. Sente aqui. Fique aqui. Espera aí que eu vou pegar um pãozinho. Fique aí. Não se aveste não, que só vai tomar um guaraná. Senta aqui, Jesus. O que o senhor quer? Fale aí. Água? Vinho, porque naquele tempo tinha. O senhor quer vinho? Não, né? Você não vai tomar vinho. O senhor quer um refrigerante? Uma tubaína? Um leite? O que o senhor quer, Jesus? Senta aqui. E aí ela ficava correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Preocupada em servir Jesus e provavelmente os seus discípulos. Porque Jesus não estava só. Então imagina, gente, tinha uma comitiva, era Jesus e mais 12. 13 homens. E aí, Maria, faz nada. Sabe o que ela faz? Só senta aos pés de Jesus quietinha. Sabe por quê? Porque o que ela mais queria era só Jesus. E aí, esse mundo, essa correria, essa loucura que nós vivemos hoje, nos tira do silêncio da presença de Deus. Só que o grande problema é que muitos de nós não gostamos de ficar sozinhos. Sozinho no silêncio. O ruído interior para se aquietar e ouvir a voz de Deus. Você consegue ficar em silêncio? Quanto tempo? Sem esse silêncio que nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus, nós nos afogamos. Nos encontros, nas reuniões, nas discussões e conferências que há muita falação e pouco escutar. Você é mais de escutar ou de falar? Você gosta de ouvir mais ou falar mais? A maioria de nós, ou a maioria dos cristãos que eu conheço, segundo um autor que eu gosto muito de ler, e eu já li alguns livros dele, chama Brennan Manning, e escreveu o Evangelho Maltrapilho, e tem pelo menos mais 6 livros. Se você quiser ler algum deles, eu tenho. Ele diz assim: a maioria dos cristãos que eu conheço, isso é a fala dele, que eu tirei do livro dele, chamado A Assinatura de Jesus. Ele diz assim: a maioria dos cristãos que eu conheço, incluindo a mim mesmo, foi criada dentro de uma espiritualidade devocional que encoraja obras exteriores de piedade, como frequência à igreja, leitura bíblica, memorização da escritura, grupos de oração, roteiros, leitura espiritual e momentos introspectivos de confissão, adoração, ação de graça, petição e intercessão. Essas devoções legítimas destinavam-se a desenvolver e sustentar nosso relacionamento com Deus. Elas conduziram a metanoia bíblica, ou seja, a mudança da mente. A conversão pessoal que precisamos experimentar de modo a nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus.
A espiritualidade, ele diz e continua, devocional levava a um novo modo de fazer, mas não necessariamente de ver. Ela se concentrava mais no comportamento do que na conscientização, mais em fazer a vontade de Deus e desempenhar atos devocionais que o agradam do que experimentar Deus como Ele verdadeiramente é. É um modo grosseiro de definir isso, e um modo grosseiro de definir isso seria dizer que gasto tanto tempo fazendo as coisas que agradam a Deus, que não me sobra tempo para estar com Deus. Eu vou repetir essa frase que eu disse. Um modo grosseiro de definir isso eu gasto tanto tempo fazendo as coisas que agradam a Deus, que não me sobra tempo para estar com Deus. Dá para entender isso ou é difícil? Lembra de Marta? Vamos voltar ao texto. Marta estava preocupada em quê? Em gastar tempo com o quê, gente? Agradar a Jesus. Não era? Tem algum erro nisso? Não. Mas ela estava preocupada com o afazer, a atividade, o frenesi. Dizer, oh Jesus, eu quero fazer tudo do bom e do melhor para o Senhor. Só que a presença dele era negligenciada. E muitas vezes eu vou dizer para você nem se apercebe disso. Eu e você não conseguimos muitas vezes desligar disso, gente. Meus irmãos, eu conheci Jesus em 1991, vai fazer 25 anos. Que eu fui dentro de igreja, de retiro, de congresso, de o que você quiser imaginar. Eu já li muitas leis espirituais, as disciplinas de tantos autores que sempre me ensinaram, né, e que eu sou grato a Deus por ler esses livros e que me ensinavam a dizer, vai, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Eu vou dizer para vocês, eu fiz muita coisa. Mas durante tantos anos, eu perdi a essência de andar com a pessoa do Senhor Jesus, porque eu sempre fiquei muito preocupado em agradá-lo e fazer as coisas na igreja. Eu sempre fui rato de igreja, eu sempre fiz muita coisa, me envolvi com tanta coisa. Mas eu fui perdendo, ao longo da caminhada, o prazer de andar com Deus, de desfrutar dele. Na jornada da crença para a experiência, é preciso mais esforço para ficar quieto do que para correr. Eu queria desafiar você, pare de correr um pouco nesse ano de 2016. Não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, não é nada disso. Quem não trabalha não come, diz a Bíblia. Responsabilidade minha e sua, trabalhar, beleza. Mas eu acho que você tem corrido tanto que você tem deixado Jesus de lado. A maioria de nós vive um estilo de vida tão frenético que tem medo de quietude, silêncio e solidão. Nós fomos chamados por Jesus a desfrutar da sua presença, a estar com Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, gente. Na eternidade, eu quero dizer uma coisa para vocês. A única coisa que nós vamos ter é a presença de Deus. Você sabia disso? Você não vai ter trabalho. Vixe, e aí? O que é que eu vou fazer? Talvez muitos vão se frustrar quando chegar na eternidade. Eita, eu não vou ter o que fazer. Viveu a vida correndo. Quando chegar lá, você vai ter, sabe quem? A presença gloriosa do Senhor Jesus. Ei, mas e aí? Como é que vai ser? É muito interessante. Lê Apocalipse para você ver. O que vai ter lá? Uns novos céus e uma nova terra.
você vai ter a gloriosa presença do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que você não vai precisar nem de sol. Peraí, como é que é isso? A presença de Jesus, e eu acho que a gente não tem noção do que é isso, não. Eu quero dizer para vocês, é muito difícil entender isso. Mas, olha só, Marta e Maria tiveram uma oportunidade tremenda de desfrutar do relacionamento de Jesus. Do relacionamento com Jesus pessoalmente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, meus irmãos, Jesus, o cristianismo é algo muito mais além do que só religião. O cristianismo é um relacionamento pessoal com Cristo, todos os dias. No meu viver, no meu pensar, no meu andar, no que eu faça. Por mais simples que seja o que eu faça, Ele pode estar lá e você pode desfrutar da presença dele. Jesus é uma pessoa, dá para entender isso? Jesus é uma pessoa. Jesus não é um espírito, Jesus é uma pessoa. E eu usufruo da sua presença. E que presença poderosa é essa? Que estava ali com Maria, e Maria soube aproveitar essa presença de Jesus. Então, o meu desafio de verdade para esse ano, para a minha própria vida, é parar de correr mais e ficar mais quieto na presença de Jesus, tentar ouvi-lo. Para encerrar, eu vou te dizer uma coisa. Você está vendo essas escrituras que eu tenho aqui na minha mão? A Bíblia, palavra de Deus, inspirada por Deus, vinda do próprio coração de Deus. Sabe para que ela foi escrita? Para eu achar Jesus. Muitos leem essa Bíblia aqui para meter o pau nos outros. Muitos leem essa Bíblia aqui para julgar e criticar os outros. Muitos não acham Jesus. Jesus disse em João, examinem as Escrituras. Por quê? Isso ele falando para os judeus. Vocês julgam ter nelas algo que fala a respeito de mim. E é verdade. Mas as Escrituras não é Jesus. Dá para entender isso? As Escrituras me direcionam à pessoa de Jesus. E ela foi escrita nesse sentido. Eu achar Jesus. Onde está Jesus? Quando você lê as Escrituras, onde está Jesus? O que ele quer dizer? Ô Jesus, me ajude a ouvir tua voz. Porque essa Bíblia poderosa, maravilhosa que nós temos, ela foi escrita para que nós pudéssemos encontrar a pessoa maravilhosa do Cristo, que veio e derramou graça sobre mim, sobre você, e nos deu salvação, nos deu livre acesso a Ele. Então nós podemos desfrutar da presença dele.